Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas e eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert. E nessa série de vídeos nós estamos resolvendo essas questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Então, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Se você está no aparelho móvel, ativa as notificações e se não faz parte ainda da nossa comunidade do Telegram, a descrição tá aqui, o link para você acessar e entrar para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, a questão que nós vamos resolver hoje é a questão discursiva de número 4, que foi do ENAD 2017. Uma questão que fala de dimensionamento de condutores e instalações residenciais, conteúdo extremamente importante para a formação do engenheiro eletricista. Então a questão ela diz o seguinte: a figura ilustra uma parte de uma instalação elétrica de um prédio residencial, uma parte da instalação elétrica, ou seja, não está a instalação completa, de tensão de linha 220 volts. Então a gente já sabe que a tensão que está ali alimentando aquele sistema é 220 volts. Nela estão lançados dois circuitos, um de iluminação e um com carga total instalada de 1.200 VA. Então nós temos dois circuitos, temos um circuito de iluminação, que ele diz pra gente, não diz pra gente quanto tem nesse circuito de iluminação, mas diz, né, que tem um com carga total de 1.500, que alimenta uma tomada de uso específico, uma famosa TUI, para um chuveiro, né? Então ele tem aí uma TUI para um chuveiro. Então a gente tem um circuito de iluminação de 1.500 VA e a gente tem um outro circuito de uma TUI para o chuveiro. Tá? Já a gente olha para a planta, tá? Então alimenta uma tomada de uso específico, os condutores são de cobre com isolação de PVC e operam na temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então o que é que a gente tem aqui? Vamos interpretar um pouquinho, né, esse sistema aí que foi disponibilizado para a gente. Primeira coisa, a gente tem um quadro de distribuição geral, é daqui onde vai sair todos os eletrodutos, que seriam aqueles canozinhos amarelinhos, se você ainda não pagou instalações, que está passando ali por dentro dos nossos condutores. Então, esse fio, né, vamos assim dizer, esse eletroduto ele sai daqui, nós temos dois circuitos, né? E aí nós temos as nomenclaturas bem específicas, ó, esse cara aqui é um condutor fase, esse aqui é um retorno, esse aqui é um de proteção, esse aqui é um de um condutor neutro, tá? Então a gente tem essas representações aí para os condutores e nós temos aqui, ó, 1 e 2 representando justamente os circuitos, né? Então a gente nota que, ó, ele sai do quadro de distribuição, passa por aqui e chega para cá um circuito que é justamente o circuito 2 de 4.400 watts, que seria justamente, você veja que isso aqui é a notação de uma tomada, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão nítido, só para você visualizar o caminho, seria a notação de uma tomada. Então a potência aí desse chuveiro provavelmente é 4.400 watts, tá? Então, Ives, com isso aí, o que é que a gente já consegue responder? A gente já consegue responder muita coisa. A primeira delas é o seguinte, vamos ver o que ele está perguntando, né? Então, ó, a tabela a seguir apresenta a capacidade da corrente dos condutores para circuitos monofásicos e bifásicos, de acordo com a NBR 5410 de 2004. Você não é obrigado a ter isso decorado, mas é interessante que você tenha conhecimento da norma, que é a principal norma, né, de instalações prediais residenciais. Considere que o fator de correção da temperatura é igual a 1 para a temperatura de 30 graus e o valor de correção do número de circuitos é 1, certo? E 0,8 para 2 circuitos e 0,7 para 3 circuitos. E o que é isso, né? Pronto, vamos lá. Vamos devagarzinho, a gente vai ler a questão, ver o que ela pede e vai mostrar como é que a gente vai usar esses fatores de conversão, né? Então vamos lá. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede no item. Calcule a seção mínima dos condutores para o circuito 2, utilizando o método da capacidade de corrente de circuito. Ives, como é que é esse método aí da capacidade de corrente de circuito? Existem basicamente 6 métodos para você determinar a seção mínima do condutor. Esse daí é um dos métodos que é justamente a capacidade de corrente do circuito. Como é que é esse método? A gente vai encontrar uma corrente corrigida, tá? Que eu vou chamar de corrente linha. Ives, o que é que seria essa corrente linha? Seria a corrente ideal ou corrente nominal, que vai ser justamente a potência do aparelho, né, dividido pela tensão. E a gente tem aqui algumas constantes que são fatores de correção, tá? K1, K2, K3. Esses fatores de correção, eles são influenciados pelo número de circuitos que passa por dentro do eletroduto. Se aquele eletroduto ele acaba passando pelo solo, tem que fazer um estudo do solo para saber a questão da resistência térmica. Também tem a própria questão
das correções de temperatura, a gente sabe que a temperatura influencia no efeito Joule, então tudo isso tem que ser levado em conta para a gente poder fazer essa seção mínima desse condutor, né? Bom, então o que é que a gente vai encontrar? A gente tem sempre que olhar, pessoal, para a pior situação. Como assim a pior situação? Onde a gente vai ter uma maior quantidade de circuitos. Então, repara só, vou dar um foco aqui na nossa planta. Se você notar, o nosso circuito 2, ele sai do quadro de distribuição geral, passa aqui por esse eletroduto que também tem um circuito 1, vem por aqui, chega por aqui e vem para cá. Então, eu vou analisar uma situação que é a pior situação. A pior situação seria qual? Essa daqui que eu tenho 2 circuitos. Então, o fato de ter 2 circuitos passando aí pelo mesmo eletroduto compromete aí a nossa corrente elétrica. Por isso que a gente tem que aplicar esse fator de correção. Então, a gente tem 2 circuitos, que é quando ele diz, o fator de correção para o número de circuitos é 1 para um circuito, mas no nosso caso são 2 circuitos. Então, o nosso fator de correção, que nós vamos chamar, por exemplo, aqui, um dos casos aqui, vamos dizer que é o K2, vai ser justamente 0,80, tá? E ele diz que a correção para a temperatura de 30 graus é justamente 1. Então, a gente vai dizer que o K1 é, tá, essa situação. Beleza? Então aí, e aí K3? Não, K3 seria se esse circuito ele passasse por dentro do solo, e aí seria feito um estudo e disponibilizado a constante. Tá? Mas como nesse caso o circuito, você pode ver aí que ele é pelo teto, né? Se ele fosse pelo solo, ele seria pontilhado, mas é pelo teto. Então a gente consegue fazer essa propriedade aí, certo? Ives, como é que eu vou fazer essa propriedade e chegar a esse valor? Bom, a corrente, vamos assim dizer, real que passaria, seria justamente ó, a potência de 1.400 e a tensão 220. Então o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a gente tem uma potência de 4.400 watts, e a gente tem uma tensão de 220 volts. Então, como a gente sabe, potência é corrente vezes tensão. Então, a potência seria 4.400, a nossa corrente nós descobriríamos, né? E a nossa tensão 220 volts. O que é que a gente anota? Que esse zero no lado pode ir embora com esse outro zero, né? O que é que a gente vai ter então nessa situação? A gente vai ter o seguinte, vai ficar a nossa corrente I é 4.440, quer dizer, porque eu já cortei um zero, dividido por 22, né? Dividido por 22. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que I é justamente, né? 2, nós vamos ter aí quanto? 20, né? 20 amperes. Bom, Ives, essa daqui é a corrente o quê? A corrente sem as devidas correções. Provavelmente, quando eu fizer essa correção, esse cara vai aumentar. Por quê? Porque o valor de uma de nossas constantes aqui é decimal, ou seja, menor do que 1, né? Então, vamos utilizar lá a equação da correção. Então, a gente vai colocar I', que seria a corrente corrigida, é a corrente real, que seria 20, dividido por K1, que seria 1, vezes o fator de correção do circuito, que seria 0,80. Nesse caso, o meu I', ou seja, já a minha corrente corrigida, seria 25 amperes. Qual é a conclusão que eu cheguei em relação a isso? Que estima-se que a corrente elétrica máxima ali, já fazendo as correções que vai passar, é justamente 25 amperes. Ives, então agora como é que eu escolho a seção mínima? Você vai pela tabela da NBR 5410, né? Então vamos lá, ó, 17 resolve minha capacidade? Não, né? 24 resolve minha capacidade? Também não. Eu preciso sempre que a capacidade de corrente seja maior do que a corrente estimada, ou da corrente corrigida. Então 32 resolve? Ah, os 32... Ó, essa aqui vai até 32 amperes, ou seja, a seção mínima de 4 milímetros sustenta até 32 amperes. Então, se é 25, 32 sustenta, mais 24, não, tá? Então, a seção mínima do nosso condutor, resposta para a letra A, é 4 milímetros, tá? Seria justamente 4 milímetros, ok? Então, a letra A, bem tranquila, a gente chega à conclusão que isso aqui é menor do que 32 amperes, portanto, vamos aqui colocar a letra A seção mínima do nosso condutor, é justamente de 4 milímetros quadrados, beleza? Então vamos lá, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede, determine a seção mínima do condutor de proteção de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão e justifique sua resposta. Determine a seção mínima do condutor de proteção. Pessoal, a seção mínima do condutor de proteção, ela deve ser igual à maior seção que passa por aquele eletroduto. Então, peraí, o nosso dispositivo de proteção ali provavelmente vai ser, né, um disjuntor, né, o que é que vai estar ali nessa residência. Então, o que é que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o seguinte, ó.
olhando aqui para essa situação, a gente tem dois circuitos passando. Um circuito de iluminação e um circuito de uma TUI, né? Que seria aí a tomada de uso específico. Então, a corrente da TUI a gente já estimou. E a corrente do circuito, vai pegar 1.500 VA dividido por 220 volts, né? Então, ó, para a gente calcular dali, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 1.500 VA, que seria a corrente, a potência, né? Ali daquela situação, dividido por 220 volts. Só que se você fizer essa divisão, tá? Fizer essa divisão aí de 1.500 dividido por 220, você vai ficar com 6,81. Aí, Ives, mas não tem que colocar fator de potência não, para transformar em potência ativa? Tem, vamos seguir a norma. Então seria 0,92 o fator de potência, então você teria que fazer 1.500 vezes 0,92, né? Dividido por 220. Se você fizer essa conta aqui, tô fazendo na calculadora para ser mais rápido, tá? Vezes 0,92 dividido por 220, você vai chegar justamente a 6,27. Note que nenhuma dessas correntes, ela será o quê? Próxima de 25. Eles, o que é que isso significa dizer? Gente, como você tem uma TUI, uma tomada de uso específico, que vai alimentar um dispositivo que vai consumir uma grande quantidade de corrente, que vai ser o chuveiro elétrico, entenda-se que a corrente dela, evidentemente, vai ser maior do que a corrente da iluminação, apesar de só dar uma parte da planta aqui. Mas você, como um concurseiro, como um cara que está se preparando aí para uma prova diferenciada, você já tem que estar ciente disso, né? Então o que é que você precisa fazer? Ives, se eu já tenho mais ou menos essa noção, eu sei que essa corrente da iluminação nunca vai passar essa corrente da TUI. E a gente está tendo o circuito da TUI, que é o circuito 2, e o circuito 1 passando por esse eletroduto. E eu sei que pela norma, a seção mínima do meu condutor de proteção tem que ser justamente o maior valor de que passa ali por aquele eletroduto. E por aquele eletroduto já está passando quanto? Uma seção de 4 milímetros quadrados, que evidentemente aguenta aí até 32 amperes, e esse valor aqui não vai chegar nem perto de 32. Então a justificativa que nós poderíamos dar em relação a isso é justamente essa daqui, ó, justificativa. A nossa justificativa seria justamente essa, a seção mínima do condutor de proteção deve ser igual ao de maior seção que passa pelo eletroduto. Nesse caso, o que vai passar mais, né, justamente vai ser o da TUI, que corresponde a quanto? 4 milímetros. E aí, 4 milímetros quadrados, e aí você justificou, né, porque ele perde a justificativa da sua resposta, você respondeu a letra A e a letra B falando de instalações. Então note, o que basicamente a gente fez, gente, foi você ter um conhecimento da norma. Ou seja, ele pediu para eu usar um método específico de capacidade de corrente de circuito, que eu tenho que fazer essas correções de circuito a partir dos valores de constante que ele dá. A gente precisa sempre pegar a pior situação possível, nesse caso seria 2 circuitos. Se fosse 3 circuitos, Ives, aí aqui seria 0,70 ao invés de 0,80. Calculei aqui essa corrente, sei que a capacidade de corrente tem que ser maior do que a corrente estimada ou a corrente corrigida, vi que a seção mínima era 4 e chegamos à conclusão de que o dispositivo de proteção, a seção mínima do condutor de proteção, deve ser justamente, né, igual ou maior que o do maior que passa pela seção do nosso eletroduto, que seria 4 milímetros quadrados. E aí você respondeu a sua questão de instalações elétricas utilizando conceitos aí da NBR 5410. Que legal ter tido você até aqui, né? Conseguimos então resolver mais uma questão. Essa questão foi mais emocionante, falamos um pouquinho sobre instalações elétricas, conteúdo extremamente importante para o curso de engenharia elétrica e para a sua formação como engenheiro eletricista.
Então, se você está gostando desse nosso conteúdo, aproveite e já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações se você estiver no aparelho móvel, entra na nossa comunidade do Telegram, lá tem conteúdo exclusivo, tá aqui na descrição do vídeo, e continua acompanhando essa sequência de vídeos que a gente está fazendo essas questões do ENAD, pode te ajudar no concurso público ou na própria preparação para a prova do ENAD. Então, um grande abraço, te vejo nas próximas resoluções.